Fala, Vete! Esse vídeo é essencial para um veterinário volante. Como escolher e comprar um equipamento de ultrassom? Eu sou o Vicente, professor e mentor aqui da Escola de Negócios Improvet, e eu ensino veterinários volantes a faturarem de 5 a 10 mil reais a mais todos os meses. E se você está pensando em comprar um aparelho de ultrassom e começar a trabalhar como volante, você está no vídeo certo. Eu preparei esse vídeo para você. Eu vou mostrar 5 critérios que você tem que levar em consideração na hora de escolher o seu equipamento. Se você seguir essas 5 recomendações, você vai fazer uma compra segura, aproveitando todas as oportunidades que existem nas compras, e você vai fazer uma compra certa, porque não tem nada pior de que você gastar um baita dinheiro comprando um aparelho de ultrassom e se arrepender depois. Esse é aquele tipo de dinheiro que a gente não pode se arrepender, não é verdade? Antes de te falar esses 5 critérios, eu quero te dizer que a área da ultrassonografia volante, ela é muito boa. Então, se você está terminando sua residência e pós-graduação e vai entrar no mercado como ultrassonografista volante, assiste esse vídeo aqui que é para você mesmo. Se você é um veterinário que trabalha na parte clínica, com vendas e quer fazer uma transição de carreira e se interessa pela ultrassonografia volante, quero te dizer que é uma área muito próspera, que tem muito espaço, e fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar como que você consegue comprar o seu primeiro equipamento. Então, o que considerar na hora da compra do equipamento? São 5 critérios que eu vou estar falando para você. Primeiro critério, portabilidade. Eu sei que parece uma coisa óbvia, mas os ultrassons, equipamentos de ultrassom, existem equipamentos portáteis e equipamentos estacionários. Os estacionários são aqueles equipamentos fixos, que têm o próprio monitor, grandes, e eles são usados para pontos fixos, para eles ficarem parados, estacionados. Então, se você é um ultrassonógrafo, quer trabalhar com ultrassonografia volante, você vai comprar equipamentos portáteis. Dentro dos portáteis, existem equipamentos que são mais compactos, outros não, uns mais robustos, outros mais frágeis, uns mais pesados. Isso aqui é um ponto. Então, se você, na hora que você está escolhendo, veja o peso desse equipamento, porque o ultrassonografista volante, ele carrega esse aparelho para cima e para baixo na mão. E se ele for muito pesado, você pode no futuro ter algum problema no ombro, nas costas, como eu tive. Então, eu trabalhando 11 anos como volante veterinário, eu travei as minhas costas. Então, o peso é algo muito importante. Portabilidade. Segundo critério, qualidade de imagem. Como é que você vai saber se a qualidade é boa? Você pode fazer... o próprio fornecedor do equipamento pode te fazer uma apresentação ao vivo, ou você pegar vídeos para ver como que é a imagem. Atenção! As empresas que fornecem equipamentos de ultrassom, eles têm portfólios com imagens que são imagens nos cards deles. Só que essas imagens, elas muitas vezes não conseguem representar a real imagem que a gente vê quando a gente está fazendo o exame. Então, dê preferência para ver vídeos. E o que vai influenciar na qualidade da imagem? Existem equipamentos que eles têm softwares que eles deixam as imagens mais smooths, mais lisas, mais tipo imagem de ressonância magnética. E existem outras imagens que elas são mais granuladas, elas são mais endurecidas, ela tem... você consegue ver mais os realces. Então, cada marca, eles tentam se diferenciar a partir dos seus próprios softwares. Então, a imagem, ela mais smooth ou ela é mais dura, ela vai muito do seu calibre do olho. Se você não tem experiência nenhuma, vai fazer uma transição de carreira, você pode ter dificuldade de saber se aquela imagem ela é muito boa ou não. Então você precisa ter pelo menos umas noções básicas de que os transdutores que você tem, aí a gente vai entrar logo no terceiro, eu acho que a gente já pode falar do terceiro critério, são as considerações
técnicas. Para você comprar um aparelho de ultrassom, você precisa de no mínimo 2 transdutores. Um transdutor linear e um microconvexo. Porque eles trabalham com frequências diferentes. E você tem que ver também as bandas de frequência que ele tem. E se esses transdutores, se o aparelho, ele tem harmônica, porque tudo ajuda a deixar uma imagem com uma maior qualidade. E aí os transdutores lineares eles vão ser usados para ver mais estruturas superficiais e animais pequenos. E o microconvexo, ele faz uma abordagem mais profunda. Mas, sabe aquele Rottweiler, aquele Doberman, aquele fila brasileiro? Fazer ultrassom nele, que ele tem 40, 50 quilos, ele tem uma profundidade muito grande. Então, pode ser que você precise de um terceiro transdutor, que é o convexo, que ele trabalha com as frequências mais baixas e tem uma maior profundidade, que vai ser basicamente utilizada nesses pacientes de grande porte. Então, você precisa de no mínimo 2 transdutores, idealmente 3, que aí você vai estar completo com esses 3 transdutores. Além dos transdutores, você precisa ver se os equipamentos têm Doppler. Existem hoje equipamentos que são vendidos sem o Doppler, mas eu não recomendo você fazer esse tipo de compra, porque o Doppler ele é uma ferramenta importante que vai aumentar sua precisão diagnóstica. Não ter essa ferramenta, ela vai prejudicar o seu diagnóstico. Se você isso pode diminuir a sua precisão e a sua aceitação no mercado pode ficar prejudicada. Então, escolha equipamentos que tenham Doppler pulsado e Doppler colorido. O Doppler contínuo ele é usado só para cardiologia. Então, se é um cardiologista que vai comprar, ele precisa ter um aparelho. Ele vai pegar o Doppler contínuo também e ele vai usar outros transdutores, que são os transdutores setoriais. São transdutores onde ele tem um ponto, ele é pequeno e ele tem um feixe aberto. Para o quê? Para conseguir fazer a avaliação cardíaca no espaço intervertebral. E geralmente, para os cardiologistas, é recomendado pegar 2 transdutores setoriais que trabalham com frequências menores e frequências maiores, porque as frequências maiores vai ser para fazer uma avaliação de um gato, de um pincher, e as de frequência maior são para cachorros de médio e grande porte. Geralmente as marcas, os equipamentos, cada marca ele tem um nome específico para o seu transdutor, um código. Então, geralmente ele é um transdutor setorial infantil e um adulto. Então, isso que vai depender. Já falei dos transdutores, já falei do Doppler. E agora eu quero falar sobre o Dicom Send. Sabe o que é o Dicom Send? Isso é uma consideração técnica que nenhum vendedor vai falar com você, mas você tem que ficar ali esperto. Por quê? Por padrão, esses equipamentos eles vão sempre exportar as imagens em JPEG. Porém, a JPEG ele é uma imagem que você pode anexar lá no laudo, você pode mandar para o e-mail do veterinário, do tutor, mas ela não é uma imagem interpretativa diagnóstica. A imagem interpretativa diagnóstica ela é no formato DICOM. Então, geralmente, as empresas elas têm uma licença específica que permite fazer essa extração DICOM. E isso é fundamental. Por quê? Porque depois que você terminar o seu exame, você consegue extrair essas imagens em DICOM para o seu sistema, armazenar essas imagens, que elas vão precisar ficar armazenadas por pelo menos 5 anos, e você pode fazer as medidas, trabalhar brilho, contraste, rever as imagens, sempre que você precisar. Essas são as considerações técnicas. Vamos para o 4º critério. Assistência técnica e garantia.
Escolha marcas de equipamentos que tenham assistência técnica próximo de você. Idealmente no seu mesmo estado, na sua mesma região. Por quê? Porque se der um problema no seu aparelho, vamos supor que você está num estado. Eu estou no Espírito Santo. E a assistência técnica em São Paulo. Quando o meu equipamento tem um problema, ou eu vou ter que ir lá em São Paulo, ou eu vou ter que despachar o meu equipamento para São Paulo, para eles lá e avaliar e depois voltar. Então isso demanda muito tempo. E se a gente comprou um equipamento e esse equipamento está parado em manutenção, a gente está deixando de produzir dinheiro. Então esse é um critério muito importante. Tem assistência técnica na sua região e, mais importante, qual é a qualidade dela? E medir essa qualidade técnica é muito complicado, porque se você tiver com o vendedor, ele vai te falar: não, nós temos sim, toda assistência técnica, vai te dar todo o suporte. Só que o que prova isso? Sabe o que prova isso? São o que os outros clientes falam. Então, se você está interessado numa marca, conversa com veterinários que já têm aquela marca e pergunta para eles: o que você acha dessa assistência técnica aqui? O que você acha daquela assistência técnica aqui? Como foi essa experiência para você? Lógico que cada um vai trazer a sua experiência, mas você vai observar que algumas coisas são unânimes. Elogia-se muito um aspecto e teve uma outra coisa que eles deixaram a desejar. E a garantia, óbvio. Quanto maior a garantia, maior é a chance de você estar fazendo uma boa compra. Porque se você vai gastar em torno aí, né, de 80 a 120 mil reais, tem marcas que chegam a dar 2, 3 anos de garantia, com uma grande qualidade de imagem. Tem um suporte técnico muito bom. Poxa, olha só, olha os critérios. É um equipamento portátil, lá, portabilidade, qualidade de imagem, considerações técnicas, tem assistência técnica e garantia. Nossa, esse equipamento está parecendo muito bom. Aí a gente entra no último critério, que é itens negociáveis. Você vai gastar uma boa grana comprando um equipamento. Então, você pode negociar itens no momento da compra. Ganhar de bônus. Então, os itens comuns: um carrinho de suporte, uma mala de transporte, um aquecedor de gel, às vezes um software específico daquela marca, e você pode incluir dentro da negociação. E fazendo esse vídeo aqui para você, eu lembrei do Alex. O Alex, ele é um mentorado meu. E ele estava com muita dúvida de qual equipamento ele comprava. Porque a maior insegurança dele não era muito bem qual aparelho. Ele não estava ligando muito para isso. Ele estava muito preocupado era se ele ia conseguir ter o retorno financeiro depois de fazer um investimento no equipamento. Ele tinha se capacitado, feito uma pós-graduação, fez uma residência e ele queria trabalhar no mercado como volante, mas ele estava travado. Eu passei esses 5 critérios para ele e eu mostrei como que ele poderia estar fazendo um planejamento para se preparar e entrar dentro do mercado. Então, primeiro eu falei com ele, mostrei para ele esses 5 critérios que eu acabei de falar para você. Depois, eu fiz uma orientação sobre o método de compra. Eu sei que o veterinário ele tem medo de fazer dívidas, e isso está certo, desde que realmente seja uma dívida e não traga retorno financeiro. Se a dívida trouxer um retorno financeiro, o nome disso é investimento. Então se investe um valor para esse valor retornar. Então o ideal é que a gente, na hora de comprar um equipamento, a gente dê uma entrada. Essa entrada vai depender de quanto que dinheiro você tem. Você pode dar uma entrada de 10, 20, até 50% e não mais do que isso. E o restante do equipamento se dividir em parcelas.
E aí podem ser em até 36 ou 48 vezes. Nossa, Vicente, mas aí tem os juros. Não tem problema. Por quê? Porque você gasta um valor pequeno para começar, começa a trabalhar, vai gerando receita e depois você vai colhendo o retorno financeiro disso, conseguindo pagar o investimento e o dinheiro que sobrar, ele é lucro para você. Afinal, você vai trabalhar no serviço volante de ultrassom para ter retorno financeiro. Mas, Vicente, e se eu fizer um investimento e não conseguir um número de exames suficiente para ter o retorno? Então, aqui entra um aspecto quantos exames precisam ser feitos para pagar o investimento do equipamento? Só do equipamento, que a gente está falando só da compra do equipamento. Isso vai depender da precificação do serviço de ultrassom. Por isso que é muito importante precificar. Então vamos supor que você deu uma entrada de 30% e você parcelou em 48 vezes e as parcelas deram parcelas de R$ 3.500. Se você tiver adequadamente precificado, você vai precisar de apenas 18 exames por mês para pagar esse investimento. E por falar nisso, eu tenho um programa, o Imagem Dourada, que eu ensino veterinários volantes a atraírem, encantarem e fidelizarem clientes e conseguir faturar de 5 a 10 mil a mais todos os meses. Ou seja, se você comprar um equipamento, você vai aprender a faturar de 5 a 10 mil reais. Com 10 mil reais, com 5 mil reais você já paga essa parcela. Com 10 mil reais já paga e já sobra. Mas, Vicente, e qual marca eu tenho que comprar? O meu objetivo aqui não é fazer propaganda para a marca. Eu nem recebo comissão por isso. O meu objetivo aqui é gerar valor para você. Para quando você estiver procurando, avaliando, você se sentir seguro, você saber como conversar com o fornecedor do equipamento de ultrassom, para ele não tentar ganhar em cima de você. Pelo contrário, para vocês conseguirem fazer um bom negócio. Bom para eles, fornecedores de equipamentos, e bom para você. E se você gostou desse vídeo, te convido a me seguir aqui no meu canal, improvete.vet. Você ativa esse sininho para o YouTube estar notificando você dos próximos conteúdos que eu vou trazer para veterinários volantes. E obrigado por me assistir aqui até agora. Valeu, até o próximo vídeo.